Olá, sejam todos bem-vindos. Esses vídeos ficam sempre quando eu gravo, gravados e guardados aqui no Instagram e também vai para o canal que é Mari de Pierro, ok? Nós vamos falar sobre a missão da medicina legal de uma forma objetiva, onde anotei aqui os tópicos que eu quero falar para vocês. Então, a medicina legal ela tem muita relação com o direito, praticamente andam juntas e precisam uma da outra para resolver casos, crimes, enfim. Tem a missão de orientar, tem a missão de iluminar o profissional do direito, no caso a medicina legal, né? Para poder auxiliar na cena de crime, no local de crime, para auxiliar em todo o laudo que vai ser elaborado, para auxiliar em várias coisas e nós vamos conhecer sobre isso. Para também diminuir algumas dúvidas, diminuir os processos, principalmente os processos relacionados na saúde forense. A saúde forense, que nós vemos aí várias pessoas, vários criminosos que cometeram atos tenebrosos. No caso, a medicina legal ajuda, auxilia a decifrar esses casos, a encontrar o suspeito, né? São coisas que traz à tona para uma boa execução de um trabalho de um perito. Estudar alguns aspectos da medicina legal em si, que nós podemos ver os lados das vítimas e também das mentes criminosas, estudar como que foi feito, como que foi elaborado aquele crime, auxilia nessa parte da elaboração do crime, auxilia sim na reconstituição do crime, porque temos as armas as armas conceituais para poder decifrar aquele local. São aspectos que também temos que levar em conta, né, sobre o perfil do criminoso, o que o criminoso teve em mente em cometer aquele tal ato. No caso, o estudo da medicina legal, como ela é bem direcionada junto com o direito, existem algumas coisas que nós precisamos ter em mente para levantar certos quesitos, elaborar alguns quesitos com relação a algumas perguntas que nós trabalhamos no local de crime, né, num acontecimento, na averiguação, que não tem como, isso tem que colocar sempre em mente, não tem como a medicina legal, a medicina em si, responder especificamente com exatidão. A ciência em si não pode responder com exatidão certas perguntas que são impossíveis. E nisto devemos trabalhar com esse pensamento, sabendo que não tem a perfeição ali, porque tem coisas que a ciência não vai responder. Mas nós utilizamos essa área forense para colaborar cada vez mais com as perícias feitas, né? Devemos elaborar um quesito que possa ser mais objetivo, um quesito que seja bem mais encurtado, objetivo no sentido de foi aquilo, mas não tirar a riqueza dos fatos, porém objetivar para que aquele quesito seja elaborado de uma forma onde penetre no inquérito aquele crime, no caso, para poder interpretar assim todas as respostas, todas as perguntas que estão na cabeça do perito, que o perito está ali executando e precisando ter as suas respostas para colocar nos seus laudos. É necessário sempre tentar interpretar da melhor forma possível as coisas, ter sempre uma carta na manga, averiguar, ter o seu, vamos dizer assim, seu olfato, o seu paladar, a sua visão, a sua audição sempre mais aguçada para elaborar e para compenetrar nesse mundo forense, não ficar somente pensando numa coisa. No caso, temos que sempre pensar quando, por exemplo, estamos no local de crime,
sobre a mente do criminoso, estudar o criminoso, estudar a mente do criminoso. É de suma importância. No caso, hoje, atualmente mesmo, a medicina legal ela não pode prescindir dos demais profissionais da saúde. O perito, ele só não trabalha no local, mas também o laboratório vai até o local, como por exemplo, num acidente de carro, como que nós vamos levar uma peça de um carro grande até o laboratório vai ter que vir e colher as provas necessárias, né? Fazer as impressões digitais, se possível, coletar as impressões, aliás, né? E também entender que o perito ele não vai fazer tudo ali, mas porque ele vai precisar necessariamente do laboratório, ok? Prosseguindo, os documentos médicos legais, de acordo com as minhas anotações aqui, devemos ter em mente que existem algumas características que nós precisamos estudar. Temos as notificações que nós podemos fazer por telefone, notificar, por exemplo, o perito, o médico legal sobre alguma doença, sobre alguma patologia que ele vai ter, principalmente uma patologia contagiosa, uma patologia que vai auxiliar nos documentos. Essa é uma parte do documento, que é uma notificação, um documento genérico de início, de princípio, o primeiro, aliás, que deve ser levado em conta para notificar mesmo tudo isso, tá? Não podemos emitir um caso extremo como esse sem deixar passar batido que a pessoa tenha alguma patologia contagiosa. Então, trabalhamos com um documento chamado notificações em si. Pode ser feita por telefone, pode ser escrita, falada, principalmente pessoalmente seria o mais essencial, mas por telefone também pode ser feito. Um outro documento médico legal são chamados de atestados, né? Famosos sim, porque ele é escrito para fins que traz que o quê? O fulano quebrou a perna, o braço, enfim, e vai ficar 10 dias sem poder executar o seu trabalho. Este é o atestado específico, tem que ser específico, né? Ele é escrito e tem que constar aquele fato médico, e ele é feito pelo médico, somente pelo médico. E deve constar também as consequências. O que é a consequência? A consequência é que ele vai ficar afastado, por exemplo, 10 dias do seu trabalho. Este é um documento legal também chamado de atestado. É um documento que nós conhecemos bastante, né? Ele deve ser feito em um papel timbrado, né? Que tem que constar o CID, que é a classificação internacional das doenças, que doença que ele teve, qual foi o acidente, qual foi o motivo em si, objetivo, porém rico nos detalhes daquela patologia em si, para poder levar para a empresa, enfim, é um documento legal também, né? E por que tem que ter esse CID? Porque às vezes é uma doença que a pessoa, o paciente não quer que as outras pessoas saibam. Aí o que faz? A empresa vai buscar no CID, que aquele médico constou, colocou CID, número tal, e vai buscar, fazer a pesquisa. Pode ser que o seu colega de trabalho dê um atestado e no caso ele tem HIV e ele não quer que as outras pessoas saibam. Ele está afastado porque ele está fazendo um tratamento e ele não vai querer que as outras pessoas saibam, uma tuberculose, enfim. Então, ele tem que conter o CID para que a empresa pesquise qual é a patologia, qual é o grau daquela patologia. Se por acaso aquela patologia é contagiosa, obviamente, tem que ter um afastamento, tem que ter todo um segmento, né, da empresa e tudo mais. É um documento legal que faz com que proteja tanto o trabalhador quanto a empresa. E é feito também pelo médico e é considerado um documento médico legal também, tá? E também temos os relatórios, que eles são muito importantes, que eles podem ser também os laudos dos peritos e dos médicos também. Os autos são o que? Eles são ditados. Por exemplo,
Se eu estou fazendo uma necrópsia, uma tanato, eu não posso escrever e fazer a necrópsia ao mesmo tempo. Então, alguém tem que fazer aquele relatório, né? E eu vou ditando e a pessoa vai escrevendo aqueles autos que são, então, ditados, né? Eu falo e a pessoa escreve enquanto eu executo o meu trabalho, né? De necrópsia, enfim. Ele pode ser feito sim pelo próprio médico, mas escrito, então, concluindo por outra pessoa, tá? Parecer, nós temos que dar um parecer, que é algo muito mais curto, pelo qual você vai dar um parecer a respeito de um assunto. É algo mais objetivo, mais curto mesmo. O auto, que é ditado, os autos, né? Desse laudo, ele é ditado tudo que foi encontrado naquela necrópsia, tudo que foi feito, possível hora da morte, possível lesão, né? Exemplos que eu estou dando. Já o parecer é algo mais objetivo, curto, mais rápido, com menos escritas, né? Temos também, considerado como documento legal, depoimentos orais. Também são válidos, são documentos legais. São esclarecimentos. Quando o perito então é chamado ao local de crime, ele tem toda aquela coleta que, além da coleta de objetos, coleta dos vestígios, enfim, ele tem também o depoimento dele do que ele viu naquele local de crime, certo? Então ele é direcionado a ir a uma audiência judicial. Sendo assim, ele vai prestar os seus esclarecimentos, a sua experiência, a sua vivência, né? A respeito de toda aquela perícia que ele mesmo fez. No caso, é um depoimento falado na audiência judicial, porém depois é transformado em escrito, né? E é colocado dentro do processo, enfim, tem a assinatura de quem o fez, tem a assinatura do perito também. Então, um outro documento médico legal são os depoimentos orais. Dando continuidade, falando dentro do assunto de necrópsia e atestado de óbito, nós temos dois tipos de necrópsia, que é o anátomo patológico, que são considerados mortes naturais. Anátomo patológico, que pode ser feito de 3 formas, este atestado necropsial, que é de forma didática, no qual você vai mostrar como é que fica algum órgão daquele indivíduo que morreu, por exemplo, de cirrose, como é que ficou o fígado daquela pessoa, né? Você vai ensinar como que está o corpo. Você vai colocar especificações de como ficou o corpo. Existem também, no caso tipo de necrópsia, que nós estamos falando da anatomopatológica, dentro dela temos também o esclarecimento que pode ser feito para esclarecer, óbvio. Como, por exemplo, a pessoa caiu de repente no chão, né, e morreu. Então nós temos que esclarecer, buscar esclarecer a causa da morte através dessa necrópsia. Então é uma necrópsia esclarecedora depois de feita, documentada depois também. E também tem a necrópsia científica, que é uma causa, uma busca da causa da morte através de uma ótica científica, certo? Então, nós devemos aprender o quê? Que temos que conhecer sobre aquela determinada morte, tá? No aspecto científico. Agora, um outro tipo de necrópsia, e também falando sobre o atestado de óbito, que será um pouquinho mais adiante, é a necrópsia médico-legal, que são as mortes violentas no caso. Então, as necrópsias anatomopatológica são as mortes naturais. Didática, o esclarecimento, e a científica são explicações de como que foi a morte. Morte natural. Já no caso de morte criminal, morte violenta, nós consideramos como uma necrópsia médico-legal. Feita sim, então, pelo legista, obviamente, mas também com auxílio do necropsista, por que não?
tem que fazer a necrópsia para esclarecer os fatos, descobrir os motivos no qual levou aquele indivíduo à morte e o que aconteceu efetivamente. E temos também esses dois tipos de necrópsia dentro da necrópsia no aspecto médico legal, que são feitas através de um fornecimento do atestado de óbito, feito pelo médico. Deve ser feito um formulário próprio, fornecido pelo governo. É um formuláriozinho que tem todas as especificações que devem ser preenchidas. Também deve ter um diagnóstico por extenso, escrito mesmo, o que causou aquela morte, que não é feito também pelo CID, não tem relação com o CID, mas ele deve constar esse formulário próprio, que é feito pelo governo, é um padrão que segue, no qual tem as especificações que o legista, o necropsista vai colocar sobre o que aconteceu com aquele corpo, o que aquele corpo está dizendo no sentido da palavra de qual foi a causa da morte. Tá? O corpo fala através das evidências pesquisadas naquela necrópsia, por isso que a necrópsia é de suma importância para solucionar casos de crimes, por isso que é considerado então como necrópsia médico-legal para mortes violentas, tá? E alguma característica aqui que a gente deve discutir é o óbito fetal do natimorto, por exemplo, aquele que já nasceu morto, né? Natimorto é aquele que já nasceu morto, que podemos considerar o quê? Para ser considerado natimorto, tem que nascer com menos de 500 gramas e não tem a necessidade de ter um atestado de óbito, tá? Nesse caso. Porém, o natimorto, o bebê que já nasceu morto, com mais de 500 gramas, precisa sim fazer um atestado de óbito. Lembrando, com menos de 500 gramas, o natimorto, o bebê que já nasceu morto, não necessita de atestado de óbito. Já o natimorto, que nasceu com mais de 500 gramas, vai sim precisar de um atestado de óbito, beleza? Já o nativo, ele vai sempre nativivo vai precisar sempre vai precisar do atestado de óbito, que é aquele bebê que nasceu e alguns minutos ou horinhas depois veio a falecer, tá? E quem fornece esse atestado? No caso da morte natural, nós podemos ligar para a Secretaria da Saúde, para a Prefeitura, pode ser feito pelo médico que atendia aquela pessoa, morreu em casa, por exemplo. Pode ser feito esse atestado de óbito pelo médico mesmo. Também pelo Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, que é chamado, você pode chamá-lo, né, ligar para o SVO da sua cidade. E também qualquer médico, mesmo aquele médico aposentado há 20 anos, por exemplo, que mora na sua rua, enfim, que mora no seu bairro, você conhece, ele pode ser feito sim, mesmo sendo aposentado. Já no caso da morte violenta, quem fornece os atestados de óbito é o IML, o médico do IML em si, o investigador, o perito também pode fazer, o investido em perito, que vai levar para o IML, tá? E quando não tiver o IML na cidade, normalmente é meio difícil ter IML na cidade. Será um médico o médico que vai dar o atestado, ele deve ser instituído por uma autoridade judicial, no caso, tá? Que tenha na cidade. Pode ser um perito, também um perito, um policial perito, né? Um perito da Polícia Civil. Se não tiver nenhuma condição, nenhuma dessas que eu mencionei, devemos chamar o carro do IML, no caso da morte violenta, que eu estou aqui especificando para vocês. E sempre vai ter que passar pelo perito oficial, sim, tá? Oficial, criminal. Nesse caso, então, quem fornece o atestado que é o médico, tem que constar a morte natural, tem que conhecer o paciente que esteja tratando em si,
ele tem que estar tratando de alguma causa da morte, que o médico vai ter em seus registros que está tratando daquele indivíduo. Ele vai constar isso pessoalmente, fornecendo o atestado na morte natural, né? Principalmente quando ele já cuida do indivíduo que veio a falecer, tá bom? Bom, trouxemos esses assuntos sobre medicina legal, pouca coisa, mas já é engrandecedor, enriquecedor, que nós podemos aqui fornecer sobre os atestados, foi o que nós falamos, sobre os tipos de necrópsia, tá? Que é médico legal, trabalhamos com as mortes violentas e morte natural, anátomo-patológico, no caso de doenças, tá? As características também do óbito fetal, como o natimorto e o nativivo, ok? E também os documentos médicos legais, como notificações, atestados, relatórios, os laudos, os autos, o parecer também, e os depoimentos orais feitos pelo perito, tá? Falando assim, a missão em si da medicina legal, os princípios, quais são os principais requisitos e características que o profissional tem dentro dessas áreas para saber administrar o seu trabalho e fazer ele acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vou trazer mais conteúdos para vocês, principalmente desta área, porque eu sei que tem muita gente que gosta, acompanha bastante no canal sobre necrópsia, principalmente, né? É uma trajetória muito interessante e o estudo da medicina legal nunca deve parar. Temos muita coisa para ser elaborado. E é o que eu estou fazendo, me atualizando ou até mesmo fazendo uma retrospectiva sobre medicina legal, tá? Sejam sempre bem-vindos. Até mais, até um outro vídeo.